Bom dia, Hanukkah Sameach. Agora sim. Hanukkah Sameach para todos. Pegar um trecho da Parashá. A Torá conta para a gente a narrativa principal dessa Parashá até o final do livro. Vai ser a história de Yosef com os irmãos. Mas no meio dessa história, de repente, a Torá para e começa a contar uma outra história. A Torá fala sobre um dos filhos de Yaakov, chamado Yehudá. Esse Yehudá, ele queria casar. Então, ele casou, e aí ele teve 3 filhos. Onan e Sheila. Ele precisava de um shidduch, conseguiu o shidduch, e tinha uma mulher chamada Tamar, de Tamara, Tamar, e ela se casou com o seu filho O ele foi um pecador, ele, na hora de procriar, ele evitava que ela engravidasse, de uma maneira proibida pela Torá, e o motivo que eu não queria que ela engravidasse, sabem por quê? Ela era muito bonita, ele achava que a mulher grávida, pelo menos assim se encarava, ela ficava mais feia. Então, na época, inclusive, existia esse conceito, longe de nós, mas assim que era, que as pessoas tinham 2 esposas, uma para ter filhos, e essa era deixada de lado. Esse era o pensamento que estou justificando, estou dizendo um fato assim que está escrito. As pessoas tinham uma esposa para engravidar, que essa era deixada de lado, e ele tinha a outra para se exibir. E essa nunca engravidava. Assim que funcionava na época, infelizmente. Para algumas pessoas, pelo menos, corrompidas. E esse então, ele não engravidou sua esposa, e está escrito que Deus matou ele. Deus tirou a vida dele. E aí entra o conceito que a Torá traz para a gente, chamado levirato, o halitzá, ou ibum. O que significa isso? Que se Deus nos livre, um homem ele falece sem deixar filhos, então o irmão deve se casar, a priori, com a sua cunhada, e assim ele vai manter o legado do falecido, e o filho que nascer vai ser considerado como filho do falecido. A maneira de você manter aquele que morreu antes do tempo, e você vai manter o nome dele, o nome da família dele. Se a pessoa não quiser, conforme a Torá, então ele faz o que hoje é a orientação, a gente faz uma halitzá. Então tem todo um processo, um ritual que se faz, um procedimento legal, inclusive, para que ela possa agora poder estar libertada para poder casar com qualquer outro homem. Porque assim que falece, conforme a lei da Torá, ela já está conectada com o cunhado, ele já tem essa obrigação. Então, o Yehudá vai lá, então faz com que ela se casa, oferece para ela se casar, oferece seu filho para se casar com ela. Só que esse onan, aí vem a linguagem onanismo, esse também tinha a mesma conduta do irmão mais velho, e ele também perdeu sua vida. Deus tirou a vida dele. E aí tinha o terceiro filho. Pergunta a vocês, você vai agora arriscar o terceiro filho? Então Yehudá, ele vira para Tamar e fala, olha, Tamar queria se casar com o terceiro, mas o Yehudá não queria. Ela já tinha dois gol para fora, vamos chamar, certo? E aí então ele foi enrolando. A linguagem é que ele foi enrolando. Ele foi dando um tempo, dá um tempo. Conhece como funciona? Volta amanhã. Hoje não dá, estou ocupado, não consigo falar agora. E aí ela percebeu que ela não estava recebendo o terceiro filho. E aí, nesse inteirinho, o Yehudá, a esposa dele, faleceu, o pai, certo? O pai desses meninos faleceu, a esposa faleceu. E aí, então, um momento, ele está indo para um lugar chamado Timná, e ela ouviu dizer que o sogro está chegando. E nossos sábios interpretam que a intenção dela era extremamente divina, ela era uma profetisa, ela sabia que ela iria ter alguma descendência junto com Yehudá. Ela falou, se não vai com o filho, vai com o próprio pai. Naquele momento, então, ela se tira as roupas que ela estava vestida, aquelas roupas de uma viúva, ela colocou roupas diferenciadas e ficou parada onde? Na esquina. Na esquina. Por que a esquina? Por que a esquina? Certo? É uma tradição antiga a esquina. Por que justo na esquina? Muito simples. Quando você chega na esquina, você é obrigado a olhar. Se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou reto. Então lá é o ponto estratégico. Está escrito que Urashi traz para ser visto. Não é à toa.
Está escrito o nome da primeira esposa de... Batish Knani, a filha de um homem Knani. Está escrito. E aí ela fica lá. A segunda interpretação, Midrash traz para a gente, que ela ficou num lugar também estratégico, que era o lugar da onde, por um momento, ficou a tenda do Avraham Avinu. Então, aquele lugar que você passa, olha lá, aqui tem um museu, olha, aqui tem a estátua, aqui tem uma ponte estraiada. É um lugar que todo mundo passa e olha. Então, de qualquer jeito, era um lugar estratégico. E ela, então, cobriu a sua cara, fez de uma maneira que ele não a reconhecesse. E ele, então, estava solteiro. E ele, então, ele chega e oferece, quer dizer, ela estava se oferecendo, ele convida ela. Ela pergunta, como você vai me pagar? Aí ele fala, olha, depois eu te mando gdizim, eu te mando cabritos. Faça um pix depois. Oh, depois não. Depois não. Essa aí não. Me deixa. Tem que ter, não. Pelo menos deixa um penhor. E ela exige dele 3 penhores. E ela vira e fala: olha, eu quero a tua manta, eu quero o teu rotem. Rotem, na verdade, é aquele anel que eles usavam antigamente para carimbar. É uma coisa muito pessoal. Então, o manto dele e o bordão dele, quer dizer, o cajado dele. 3 objetos muito pessoais dele. Então, assim eu vou ter garantia. Peguei teu RG, peguei teu celular, o que mais? Peguei teu óculos, agora tua carteira, agora relógio. Agora você não tem mais como fugir. Tá bom? Aí tá bom. Eles passam a noite juntos. Ela engravida de primeira. E ele volta para casa. É aquela história que não te contaram. Tá no Kumash, explicitamente. Não te contaram quando você estava na escolinha. Pularam essa história. É. E aí ele volta para casa com um homem muito honesto. Ele vai lá, pede pro amigo dele, vai lá resgatar os meus pertences e manda o Pix, os cabritos, manda lá para ela. Ele chega e começa a procurar. Cadê a mulher? Todo mundo deve conhecer, né? Não é lugar, não é uma pessoa desconhecida, é uma cidade pequena. Cadê a fulana? Cadê a fulana? Não pelo nome, mas cadê a... E aí fala, aqui não tem ninguém, aqui não temos ninguém com esse perfil. Ele procura, e de forma discreta. Ele volta para o Yudá e fala, olha, não encontrei. Fala, bom, então deixa quieto, melhor deixar quieto, porque não vai ficar legal. Tá bom? E aí ele perde, precisa ligar agora na Claro, na TIM, fala, olha, precisa resgatar a senha, precisa agora passar os dados. Ficou sem o... Foi lá no cara que faz o anel, mandar fazer outro. Né? E aí, então ele fica sem. Passa 3 meses, e ele escuta que a nora dele, solteira, ela teve uma relação espontânea, que é contra, inclusive, as leis de Noah. Aqui a gente está falando antes da época que a Torá foi dada. As pessoas, eles tinham as leis, que eram as 7 leis de Noah, e uma das restrições são as leis relativas ao casamento, e uma delas é que ela teve um relacionamento espontâneo, e aqui tem uma coisa muito curiosa e difícil a gente entender, mas ainda ela era a filha de Shem. Shem era um grande tzadik, era um filho de Noah, semita. Shem, nós somos descendentes dele. E ele era considerado um Cohen, não tinha ainda Beit HaMikdash. Cohen, na verdade, é descendente da tribo de Levi, ele ainda era muito anterior a Levi, mas Cohen no sentido de sacerdócio. E futuramente, na Torá, a filha de um sacerdote que tem esse tipo de relacionamento, ela tem uma pena de morte. E ela deveria ser queimada. A gente já deu outros shurim para não entrar agora no mérito da questão, como funcionava a pena de morte na Torá, etc. Então, sem entrar no mérito da questão. E aí, então, ele falou, Yehudá, ele era, na verdade, o juiz da cidade, era uma pessoa muito importante, filho de Jacob, ele era o juiz. E ele fala, Otsiua Betisarev, precisa tirar ela e ela vai ser queimada. Tá bom? Ela está indo para a forca, está indo lá para ser queimada. E no caminho, ela manda uma mensagem, ela pega um saquinho lá, fala, olha, entrega esses pertences, né, o relógio, o celular, entrega para o juiz, para o Yehudá, e diga a ele que eu engravidei do homem de quem esses pertences são. Aí ele vai mudar de ideia. O que ela fez? Ela mandou uma mensagem para ele. Você está querendo me mandar para queimar? O autor foi você mesmo. E ela vira e fala, Hakerna, reconheça, por favor. Ou seja,
Está nas suas mãos. E só aqui nós sábios já dizem, por enquanto eu só estou lendo, falando Humash com Urashi, daqui a gente aprende que é melhor a pessoa pular na fogueira do que envergonhar o próximo. Ela poderia ter se salvado, levantar a bandeira e falar, olha, deixa eu contar para vocês quem foi. Minimamente, se iam confiar nela, acreditar nela ou não, não sei. Mas minimamente iam levantar a sobrancelha, iam desconfiar. Mas ela falou, eu não vou envergonhar ele publicamente. Prefiro morrer do que envergonhar ele. Olha o nível de tzadeket que ela era. Então, só para depois a gente falar, não, mas se ela fez isso com boa intenção, estamos falando aqui de uma pessoa que estava pronta para morrer, para não envergonhar o próximo. Então, sem dúvida, a atitude dela já tinha sido premeditada, programada, a Hashem já tinha orientado tudo para que aconteça dessa forma. E aí, na hora, ele vê, ele, ixi, deu mal. E aqui vem, vamos imaginar o cenário. Você pode ser que você tinha lá toda a cidade indo assistir o evento. Tem situações que a Torá fala que tem que ser feito de maneira pública para que os outros aprendam. Como eu já falei várias vezes, em termos práticos, isso quase nunca acontecia, era muito raro, a pessoa tinha que ser. Mas aqui era antes da Torá ainda ter sido dada. Ele o que poderia fazer? Eu tinha duas opções naquela hora. Engole seco e segue a vida. Deixa ela queimar. A única testemunha. Né? A única testemunha. Ninguém vai ficar sabendo. Tá tudo certo. Ia ficar com um pouquinho de consciência pesada. Ainda pegou de volta. E ainda conseguiu, ainda já conseguiu recuperar o WhatsApp, o celular, tá tudo certo. Nem a prova, digital, nada. Isso é bonzinho. Boa. Ou ele podia confessar. A linguagem que ela usa, antes da gente continuar, ela vira e fala, haker na, reconheça por favor. Essa linguagem, em todos os 5 livros da Torá, só existe mais uma única vez na Torá. Vamos voltar ao filme um pouquinho mais para o começo da Parashá. Quando os filhos, eles jogam Yosef, depois vendem ele, tiram dele o manto, sujam ele com sangue de cabrito, chegam para o pai e viram e falam, olha, hakerna, reconheça por favor, vê se esse manto é dele mesmo. Nessa hora que o pai explode de choro, coitado, vira e fala, olha, Hayara Halato, provavelmente ele foi abatido por um animal, meu filho. Então a mesma linguagem, hakerna, reconheça por favor, e agora ele ouve essas mesmas palavras. Na hora que ele ouve essas palavras, acende uma luzinha na cabeça dele. Peraí, essas palavras já foram ditas anteriormente. Mas naquele contexto, quem estava enganando quem? Era nós, enganando o nosso pai. Você pode até imaginar como pode ser um negócio, quão falso você pode ser, porque depois que o pai começa a chorar, está escrito, vem todos os filhos e filhas consolar o pai. Imagina, você vem consolar teu pai, você causou ele para ter esse tipo de sofrimento, e você sabe o que aconteceu, sabe que o filho está vivo, você fala, não, pai, está tudo bem, tudo que Deus faz é para o bem, vai ver que em outra geração ele tinha pecados, é para o bem dele, a gente não entende os caminhos, imagina falar isso para quando você mesmo foi o... Então, que nível de falsidade eles tiveram que ter para poder fazer isso com o pai? E na hora, então, só lembrar qual foi o papel de Yehudá na venda de Yosef, onde ele aparece. Ele falou assim, não vamos matar ele, vamos ter lucro com ele. Né? Isso, boa. Então, Ureuven, o filho mais velho, que ficou com a consciência pesando que ele era o filho mais velho e ia ser culpado, ele vira e fala, vamos jogar ele no poço, vamos matar ele de forma passiva. A ideia dele era para poder vir e tirar ele do poço. Quando o Reuven foi embora, enquanto isso os irmãos se reuniram para comer, pode imaginar, você senta para fazer um churrasco com teu irmão lá no poço. Senta para comemorar, que? Com cobra e escorpião. Aí, de repente, Yehudá... Era o tzadikim. Aí a gente entra em outro shiur que já não queria hoje entrar nessa, porque realmente é muito curioso e nunca a gente vai entender completamente. Mas, sem entrar hoje, não, vamos focar em outra parte da Parashá. E aí eles sentam para comer, Lechaim, tudo bom, vamos dançar, vamos comer, tá lá o herring, o fish, tá tudo maravilhoso. E aí, de repente, o Yehudá fala, olha, vamos ganhar uns trocados? Vamos vender ele. E aí eles, não é má ideia. Então lá tiram ele e vendem ele como escravo, por 20 moedas, que, aliás, a maneira que ele foi vendido foi humilhante. Se ele pelo menos fosse vendido com um valor de escravo razoável, pelo menos, olha, talvez eu tenha algum valor.
Alguma coisa eu tenho, pelo menos, para servir como escravo. Mas nem isso, venderam ele que seria como, vamos supor, 50 centavos. Venderam ele assim, então não era bem para ganhar dinheiro. O Yehudá é para se livrar, humilhar. Claro, fazia parte do plano divino para ele poder sobreviver e acabar se tornando vice-rei do Egito. Mas o Yehudá que lhe deu essa ideia. E Urash ele conta para gente que o nexo dessa história de Yehudá com a história anterior está escrito Vayered Yehudá. Yehudá ele desceu. A história de Yehudá com os filhos, com a Tamar, começa com Vayered, que essa história vai mostrar uma decadência moral dele, espiritual. Mas por que está escrito Vayered, ele desceu? Porque até então ele era considerado um dos chefes lá entre os irmãos. Yehudá vai ser, Yehudá é o leão, Yehudá vai ser pai da dinastia dos reis, da vida, etc. Mas ele desceu de cargo, desceu numa moral. Por quê? Perante os irmãos. Porque os irmãos começaram a culpar ele e disseram, olha, você falou para a gente vender. Depois que venderam, começou a pesar um pouquinho a consciência. Eles falaram, não, foi culpa tua. Se você tivesse dito para a gente, deixa, vai, coitadinho do irmão, vamos trazer ele de volta. A gente teria te escutado. Afinal, a palavra dele era importante. Especialmente porque o Reuven não estava lá. Então, eles começaram a culpar o Yehudá por aquilo que ele tinha feito. Ele, na verdade, deu uma punição mais leve. Mas eles começam a culpar por ele não ter salvo completamente. Claro, depois que acontece, é fácil se apontar dedos. Você deveria. Faz você. Eu deveria. Mas tudo bem. Assim ele foi rebaixado entre os irmãos. Então, aonde está a trajetória dele? Num certo momento ele foi lá, quer dizer, participou do plano. Depois ele seguiu com o plano, tanto é que ele fez parte, ele era dos filhos de Leá, ele fez parte daqueles que apresentaram para o pai o manto com sangue. Mas, de alguma maneira, ele já tinha amenizado. Mas ainda assim estava com uma culpa muito grande. Porque a palavra dele era de peso, ele poderia ter aliviado e soltado o irmão, e ele não fez. Então passa um tempo, a história muda, de repente ele é apresentado com um dilema, aonde agora ele pode chegar e falar, fui eu vou isentar ela, mas ao mesmo tempo o custo vai ser que eu vou queimar minha ficha perante todo mundo. Eu, grão rabino, na hora de executar a pessoa, eu vou falar, fui eu. Pode imaginar? Que coragem que eu preciso ter? Ou deixa passar. Então, essa foi a oportunidade da vida dele se confessar, dele se redimir. Essa foi a oportunidade dele. E dessa vez, a Torá conta pra gente que ele tomou a atitude correta. E ele vai lá e fala Sadka Mimeni. Então, a tradução literal seria ela mais justa do que eu. Urash interpreta que são duas palavras separadas. Sadka, ela tem razão, ela é tzadeket, porque eu não dei para ela o meu filho que eu fiquei enrolando para ela. E Mimeni, de mim, significa, ele falou, é de mim mesmo, fui eu mesmo. E aí ele libertou ela e ele estava pronto para queimar, queimou a ficha dele. Não sei o que foi depois, mas queimou a ficha dele. Imagina, ele era o juiz que ia condenar ela, de repente tudo inverteu. E agora você vai perguntar, mas por que ele libertou ela? Tá bom, eu sou, então vai para a fogueira junto. Se você é o pecador, você não isentou ela. Você só falou que você foi o... Ele não se isentou, ele entrou no problema junto com ela. Por que ele assumindo, dizendo, fui eu, ela deixou de ser queimada? Tá bom, foi você. Você agora vai ser removido do teu cargo, você não vai ser mais o juiz. Tá bom, mas vamos colocar outro lugar e você vai ser julgado com ela. E a resposta é que aqui ela estava grávida. Além do filho, é verdade, além do fato que ela estava grávida, mas não vai isentar ela do castigo por causa disso. Se ela cometeu o crime, você vai esperar nascer para faz parte, é do corpo dela ainda, não a ponto de você dizer que ela pode ter as escolhas dela de aborto, Deus nos livre, mas faz parte do corpo dela nesse sentido. Então, se ela tivesse que ter sido executada, mesmo grávida, teria sido executada. E aí, por que então ela foi libertada? Então aqui a gente vê uma coisa curiosa, como o plano de Deus funcionou, que essa ideia do levirato, a ideia de um irmão casar para perpetuar o nome do falecido, aconteceu de uma forma diferenciada, que antes da Torá funcionou. Que nesse caso, ao invés dela ter se casado com o cunhado, ela se casou com o sogro. Se casando com o sogro, o filho que nascesse, mais ainda seria atribuído ao falecido. É a maneira de você perpetuar o nome dele. Não é algo permitido pós-Torá. Mas o filho que nasceu, e o relacionamento, ele foi
Kasher. Não de maneira consciente, mas Hashem já tinha planejado tudo. E dessa decisão de Yehudá, quando ele vira e fala, ele assume, ele fala, fui eu, desse relacionamento nasce Mashiach. Nasce David HaMelech. Nasce a dinastia que vai trazer a salvação e paz para o mundo todo. O que significa isso? O que significa que errar, Hashem não espera que a gente não erre. Hashem espera da gente que a gente tenha a responsabilidade de assumir o nosso erro. Que é isso que Yehudá ensina pra gente. Ele errou. Ele errou na primeira vez com o pai, ele errou na segunda vez, agora com ela, mas na hora que ele precisava assumir, ele assumiu. E disso nasce Mashiach. Olha como é bonito. Se a gente for voltar para Bereshit, qual foi o erro de Adão? Ele ter comido do fruto. Sei lá. Você vai experimentar, vai. Não pode, deve ser mais gostoso. O Talmud fala, se eu tenho 2 copos de água, o meu e do vizinho. O do vizinho sempre vai ser mais gostoso. O roubado sempre é mais gostoso. Então, já estava lá, já estava premeditado. Deus já tinha armado aquela. Mas quando Deus vira e fala, você comeu? O que ele responde? Ele aponta o dedo. A esposa Pergunta que você ainda joga joga a culpa para Deus. A esposa que você me deu. Pergunta para a esposa, pergunta para Havá. É a cobra. Tá certo? Então, você não assume. Quando Caim mata Hevel, cadê teu irmão? Ele vira, olha pro bolso. Aqui não tá. Né? Fala, eu sou o guarda do meu irmão? Ou seja, os primeiros 2 pecados da história é justamente a falha, não de ter pecado, mas é a falha que é a oportunidade que Hashem chega e fala, olha, foi você? Hashem já sabia que foi ele, Hashem não precisava perguntar. Mas Hashem, com a humildade dele, ele chega e fala, foi você, está te dando a oportunidade. E você sabe que ele sabe a resposta. Mas nem assim você tem a coragem de você assumir. Então aqui é uma lição muito bonita em relação a Tchuvá, que Hashem realmente aceita a Tchuvá. Na hora que a pessoa assume aquilo que ela fez, isso já é 99% do caminho já feito. Essa é a lição que Yehudá dá para a gente. Qual é o nome dele? Yehudá. O que quer dizer Yehudá? Lehodot também significa agradecer ou se confessar. Esse é o nome dele. Esse é Yehudá. Simbolizando isso que ele soube confessar na hora que foi necessário. Concluí com uma história bonita, muito parecida, eu contei ela várias vezes, mas chegou uma pessoa no Rebbe Maharash, quarto Rebbe de Lubavitch, ele tinha cometido algo muito grave, mas bateu a consciência. Pô. E aí ele falou, deixa eu conversar com o meu rabino, ver o que ele me ajuda. E aí, mas na hora H, ele foi entrar e falou, pô, não posso, não tenho cara de contar para ele que eu fiz um negócio desse. Não. Ele teve uma ideia, fala, olha Rebbe, eu tenho um amigo, muito bom amigo, que ele estava com vergonha de vir aqui, estava com vergonha de se confessar, mas ele pediu para eu vir aqui, deixa eu ajudar ele, olha, ele fez A, B, C. O Rebbe olha nos olhos dele e fala, olha, só não estou entendendo uma coisa. Por que o seu amigo precisava ter te mandado aqui para você falar que foi ele? Ele poderia ter vindo ele mesmo e dizer que foi você. Então, não. E aí ele começou a chorar e falou, Rebbe, tá bom, eu tentei, mas não deu, né? E aí o Rebbe deu para ele o caminho de Tchuvá. E a análise da história, muito bonita, vamos colocar no papel do Rebbe. Né? Tá, Rebbe, eu sei que você sabe, tudo bem. Não precisa ser nem Rebbe para isso. Pelo tom da voz, você já suspeita, mas tudo bem. Mas o homem veio, ele errou, e ele veio aqui para tentar buscar um caminho de Tchuvá. Por que você precisa jogar na cara dele? Entra na brincadeira. Fala, olha, diga pro teu vizinho rezar 15 vezes por dia. E pronto, já deu para ele o caminho de Tchuvá. Seria melhor? Sem envergonhar ele. E a resposta é que não existe Tchuvá enquanto você não tem a responsabilidade de assumir teus erros. O Rebbe não queria envergonhar ele. Enquanto você não bate no coração e diz, fui eu pequei, não tem como fazer Tchuvá. Não, mas eu fiz porque você me... desculpa que você se sentiu ofendido. Você se sentiu ofendido. Quer dizer, eu não estou pedindo desculpa. Você se sentiu ofendido. Tem que assumir e falar, eu te ofendi. É difícil pra gente. É muito difícil. Adão não fez. Caim não fez. E Eudari fez. Shabbat shalom. Olha,